Estados Unidos, nos acompanhando, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Eu queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias. Talvez é um dos textos mais conhecidos do livro de Ezequiel, que é o capítulo 37 do livro de Ezequiel, que é a visão de um vale de ossos secos. Nós vamos ler aqui alguns versículos, e aí, por gentileza, você mantém a sua Bíblia aberta, que nós vamos conversando sobre esse texto e tentando trazer algumas aplicações para a nossa vida, para a vida da igreja, nesse momento em que nós estamos vivendo. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e diz: ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Segundo me for ordenado, quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Então me disse o Senhor: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Que o Senhor aplique ao nosso coração a sua santa e preciosa palavra. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Queremos que o Senhor abençoe os irmãos que nos acompanham pela internet, nas suas casas, onde estiver quaisquer um deles conectado conosco, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida deles. Abençoa, Deus, a tua igreja ali em Monteiro, seu pastor, reverendo Altino, seu conselho, a sua liderança. Pedimos a Deus pela igreja lá em Patos, o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o conselho daquela igreja, juntamente com o seu pastor, a liderança daquela igreja, os queridos irmãos ali. Nós pedimos isso porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor aplique ao nosso coração a tua santa, verdadeira e preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na alegoria clássica do livro de John Bunyan, O Peregrino, o personagem principal tem o nome de Cristão. Ele cai num brejo lamacento, chamado ali de desfiladeiro do desespero. E ele se esforça para se livrar daquilo. No entanto, o fardo pesado nas suas costas puxa para baixo e ele começa a afundar. Essa imagem ilustra como nos sentimos quando estamos afundando em circunstâncias difíceis, quando as nossas dívidas superam a nossa receita ou a nossa renda, quando as velhas feridas não se curam,
quando o descontentamento, a vida é descontente, marca nossos relacionamentos, quando a luz do céu parece estar distante, ou até mesmo o vale da sombra da morte que nós temos visto todos os dias nessa nossa caminhada de 2020 e 2021. Eu acho que não tem ninguém que não tenha tido um parente ou um amigo ou alguém bem próximo que não tenha sido ceifado pelo Covid-19. Diante de tudo isso, o desânimo, o abatimento, a dor e o sofrimento toma conta de nós. E aí eu quero chamar isso de poço de lama. Ao longo da nossa jornada de vida, eu quero chamar isso de vale de ossos secos. Eu quero usar isto na expressão do salmista, do Salmo 23, o vale da sombra da morte. Ou até mesmo pensando em Elias, aquele momento de 3 anos e 6 meses sem chuva, quando Elias vai para a nascente do Querite, e ali é alimentado por um corvo todos os dias, ele come e dorme até que a fonte seca. É essa situação em que nós estamos vivendo. Desfiladeiro do desespero, morte, vale dos ossos secos. A visão do vale de ossos secos talvez seja a cena mais conhecida de todo o livro do profeta Ezequiel. Esse texto trata de um assunto urgente e necessário para a vida da igreja nos nossos dias. A cena do vale de ossos secos é um retrato, muitas vezes, da igreja contemporânea, mas também da nossa vida. É possível que a nossa vida entre num processo semelhante de abandono da verdade, da frieza espiritual, da sequidão e da morte espiritual. Pessoas que recuaram, pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram a verdade, pessoas que perderam o rumo, pessoas que perderam o primeiro amor. Jesus Cristo, no chamado Sermão do Monte, chega a alertar esses fatos de muitas pessoas que ainda estarem mantendo nos lábios uma confissão e até no coração uma espécie de fervor, mas já abandonaram o Evangelho. Já abandonaram o compromisso com Cristo, do primeiro amor. Não há mais prazer na meditação da palavra. O coração está cheio de medo. É como se tivessem mortos no meio de um vale de ossos secos, assim como foi desenhado pelo profeta Ezequiel. Eu quero chamar a sua atenção para algumas lições. Primeiro, há uma necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, pois um vale de ossos secos não pode por si mesmo se restaurar. Eu gosto da resposta do profeta, aí no versículo 3, quando o profeta responde: Senhor Deus, tu sabes. Na verdade, é Deus que sabe todas as coisas. Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, pode haver cura para a nação. Se Deus quiser, pode haver restauração da igreja. Se Deus quiser, a vida nova pode brotar para todos nós. Talvez você olhe para o cenário de hoje e parece que é um vale de ossos secos, vale da sombra da morte, um riacho seco, pessoas sem fervor, igrejas que já não pregam mais o verdadeiro evangelho, cristãos mais amigos do mundo do que amigos de Deus, cristãos se conformando com o presente século. E aí a pergunta para nós: será que poderão reviver? A nossa resposta é a mesma do profeta: Senhor, tu sabes. A palavra de Deus é instrumento para a revitalização.
A ordem de Deus para o profeta foi esta: profetiza. Profetizar é proclamar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho de Cristo. É interessante observar a ordem divina, profetiza o Espírito. Talvez foi sem graça para Ezequiel falar para aqueles ossos, mas de repente começa a haver um barulho, osso com osso, cada um se encaixando. De repente há esqueletos, tendões, peles, mas não há vida, e ele profetiza o Espírito. Será que nós não poderíamos, nesta noite, também dizer: ó Espírito Santo, vem dos quatro cantos, sopra de novo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da nossa nação. O texto diz que quando o Espírito entrou naqueles corpos sem vida, eles se levantaram com vida como um grande exército. É muito importante entendermos que nós precisamos do Espírito do Senhor. A igreja não pode caminhar sem o poder do Espírito Santo. Hoje, tão somente hoje, é o tempo de orarmos, é tempo de arrependimento, é tempo de convertermos dos nossos maus caminhos, é tempo de voltarmos a Deus com sinceridade no coração, é tempo de voltar ao início de tudo, é tempo pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus, para que o Senhor possa intervir na vida da nossa igreja, na nossa vida, e trazer restauração, porque a vida quando o Espírito de Deus sopra sobre nós. Isso me faz lembrar a vida histórica do reverendo Billy Graham, quando criança, em uma excursão com a sua turma, eles foram visitar a casa em que John Wesley morou. E ali o guia disse: olha, esse lugar aqui era onde estava a cama de John Wesley. E aqui ele se ajoelhava todos os dias e orava pedindo avivamento. Dentro dessa história, recentemente, eu me lembrei do reverendo bispo Robson Cavalcante. Antes, há alguns anos atrás, pelo menos uns 2 anos antes dele morrer, ele ligou para mim e disse: reverendo, eu queria ir com a minha igreja ao Colégio 15, porque naquela ocasião eu estava completando 50 anos em que ele havia se convertido. Ele era de uma família que o pai não queria que ninguém fosse crente. E aí ele veio aqui, eu recebi, eu acompanhei, e aí fomos naquele prédio antigo. Num certo momento ele entra num quarto e disse assim: o senhor pode orar pela gente? Era aqui que todos os dias em que eu orava e dizia: Senhor, sopra sobre a minha vida. E aí nós oramos, a igreja cantou, fizemos um ato de ação de graças, e eu volto para a história de Billy Graham. Quando todas aquelas crianças voltaram para o ônibus, quando foram contar os meninos, faltava um. A gente sempre conta, faz discussão com criança, a gente sempre conta os alunos quando volta. Faltava um. E alguém correu, e aí entrou no casarão, e ao entrar no quarto de João Wesley, estava lá, Billy Graham ajoelhado. E aí aquele professor esperou, ele terminou a sua oração, pegou pela mão, não repreendeu, conduziu para o carro, mas perguntou: o que é que você pedia? Ele disse: eu só pedi que o Senhor pudesse fazer de novo. Faça de novo, Senhor. Será que não está na hora da igreja pedir: Senhor, faça de novo? Sopra sobre essa nação de vale de ossos secos. Sopra sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da igreja. Sopra, Deus, no estado da Paraíba. Sopra, Deus, no estado de Pernambuco. Sopra, Senhor, sobre a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a crise desesperadora da nossa nação não limita a ação de Deus. Ouça bem, a crise é um tempo de oportunidade.
Os grandes avivamentos da história começaram exatamente em tempo de profunda sequidão espiritual, de apatia religiosa, de abandono de fé. Nós estamos vivendo uma aguda crise na nossa nação, espiritual, moral, política. A minha oração nesta noite é: Senhor, faça de novo. Mas a crise não pode impedir a mão de Deus agir. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs a nação de pé. Senhor, realiza um milagre na nossa vida. O milagre da restauração. Ela não é obra humana, é iniciativa divina. A nação de Israel não podia se levantar. O Brasil não pode se levantar sozinho. Eu não posso, você não pode. Só o Espírito Santo do Senhor. Não é pelo próprio esforço. Nós estamos vivendo espiritualmente a semelhança do vale de ossos secos. Não havia vida neles. Oh, Deus, se manifesta, restaura as coisas, salva os perdidos, nos leva, Deus, a termos o mesmo amor no início de tudo. É Deus que age hoje na vida da igreja, na nossa vida. É Deus que nos restaura. Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa libertação. É Ele que nos põe de pé quando nós nos prostramos e nos quebrantamos diante dele. Ouça bem, meus irmãos. Nosso Deus é o Deus da esperança. É o Deus que vivifica. Diante das pressões do mundo, vem o desânimo. Muitas vezes nós nos sentimos com ossos secos. Em Deus está toda a nossa esperança. Versículos 1 e 2 diz: vem sobre mim a mão do Senhor, que venha sobre nós. A esperança é o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. Sem esperança, nós tombaremos vencidos na estrada da nossa vida. Sem esperança, a nossa alma murcha, o calor da nossa existência seca, nosso sorriso se apaga nos nossos lábios, o choro embaraça a nossa visão. Esperança em Deus é a promessa, de acordo com as Escrituras. Devemos depositar e confiar no Senhor. Talvez a nossa oração seja semelhante à do profeta Ezequiel. Senhor, tu sabes. Então, profetizo sobre a sua vida. Faça de novo. O salmista escreveu o Salmo 40 e ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Segunda lição que eu trago aqui, que o nosso Deus, Ele é o Senhor do impossível. Eu sei, irmãos, eu sei que Deus conhece a nossa situação, Deus conhece o caminho que eu ando, Deus conhece a minha dor, mas eu sei também, creio que depois de terminado as provas, Ele vai nos abençoar de uma maneira especial. Ele não nega as provas, mas há esperança além delas. Deus sabe, é o que o profeta diz. Deus vai recompensar. É isso que encontramos quando chegamos
ao vale da sombra da morte, no vale de ossos secos, quando a nascente do Queribe falhou, não tinha mais água. Ele é o Senhor vencido. Os escritores do Novo Testamento nos asseguram que o nosso Pai Celestial tem definitivamente tudo sob controle em nossa vida. Paulo escreveu que os crentes em Cristo foram predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua verdade. Em outras palavras, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano e nada vai desfazer o plano do Senhor. Há uma música que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros, Ele deu o céu. Ao rio, Ele deu o leito. Para mim e para você, Ele traçou um caminho. E às vezes nós andamos nesse caminho seco, de vales, de ossos secos, de dores, de choro, de gemido. Mas Deus escuta a nossa oração. Eu trago a terceira e a última lição. Nosso Deus não falha. Deus cumpre todas as suas promessas. Reverendo Altinho, eu até achei que não iria ficar para o culto hoje à noite. Eu tive uma crise agora de dores, nesse momento, antes de começar o culto, depois que me conectei aqui contigo. Mas aí, oramos, Dicla veio aqui, fez uma oração, e Deus cumpre. Nós estamos andando por fé. Andar por fé quer dizer confiar em Deus. Ainda que não entendamos o propósito de Deus em algumas circunstâncias da nossa vida, e a vida é feita de circunstâncias, a vida é feita de vales de ossos secos, a vida é feita de vales da sombra da morte, a vida é feita de um riacho que seca e de um corvo que não traz mais pão e carne para o profeta, mas Deus levanta uma viúva. A nossa vida é feita dessas coisas, devem ser superadas e vencidas. Mas o problema do nosso fracasso não está nas circunstâncias. Ela está sim nos limites dos nossos sentimentos, pois os limites estão dentro de nós. Às vezes somos nós que queremos desistir. Todos nós temos uma circunstância a ser superada. Mas, infelizmente, ainda existem muitos que desistem, porque os sentimentos, ou o sentimento que está em nosso coração, pode nos levar a ter uma visão certa ou errada, ofuscada. Outras vezes queremos questionar Deus sobre o que está acontecendo na nossa vida, pois nós não entendemos o seu propósito conosco. Pois geralmente queremos caminhar pelo que é concreto, pelo que é lógico. Queremos algumas vezes que Deus faça a nossa vontade no nosso tempo. Nós precisamos simplesmente de crer na promessa de Deus e dizer a semelhança do profeta Ezequiel: Senhor, tu sabes. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, ter sentimento de vitória em nosso coração e saber que Deus cumprirá a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, dito, não fará, ou havendo falado, não se cumprirá. Nós temos que seguir o caminho do Senhor, crendo que Deus irá cumprir a sua promessa na nossa vida. Quando temos fé, os sentimentos são de perseverança, são de esperança, são de força, são de ânimo. E a resposta é a semelhante à do profeta: Senhor, tu sabes. Jesus disse assim: no mundo
tereis aflições. Tem bom ânimo, isto é, tenha sentimento de fé, tenha sentimento de valentia, de perseverança, de esperança, que na sua visão, que a sua visão será corrigida nas circunstâncias. E eu quero concluir. Para a frieza e o desânimo, o remédio é a ação do Espírito Santo. Quando Ezequiel profetiza, é osso com osso, depois tendões, carne, peles, mas não havia vida. Mas Deus disse, profetiza, chama o Espírito dos quatro cantos de vento, chama o Espírito. Quando criança lá em Vaz Alegre, meu pai plantava arroz, e eu ajudei muito meu pai no plantio de arroz. E tinha uma coisa interessante, que o arroz era colhido, e muitas vezes colhido manualmente, mas chegava um momento em que precisava passar aquele arroz no vento. As mulheres faziam esse trabalho, levantavam todo o arroz, e o vento tirava a palha, tirava o arroz que não tinha sido bem vingado. Tinha um astronômico interessante. Tinha hora que faltava vento, e elas assoviavam. Eu não sei porquê, mas o vento chegava. Que o Senhor possa soprar sobre a nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Meus irmãos de Patos, de Sumer, de Monteiros, irmãos que estão em outros estados nos acompanhando, ouça bem, as antigas bênçãos, elas não são suficientes para a vida de hoje. E nem as antigas mágoas devem estragar o presente. Colocando de outra forma, se desejamos ver uma igreja saudável, se queremos ter famílias saudáveis, se desejamos ter um casamento saudável, se desejamos ter homens piedosos, temente a Deus, é isso que precisamos. Então, ouça bem, a igreja nunca irá além da sua prosperidade espiritual, da prosperidade espiritual da sua família que compõe. E famílias nunca irão além da prosperidade espiritual da sua liderança. E essa verdade ninguém pode mudar. Deus é o autor, Deus é o Senhor da igreja, nós somos apenas personagens e temos um roteiro escrito por Ele, a ser seguido e obedecido. Nosso desafio, enquanto cristão, é frutificar em meio à crise, é fecundar em meio à inexistência, em meio ao caos, às relações familiares, em meio ao caos dessa nossa nação, da frieza espiritual. Nós precisamos semear a semente de Deus a fim que elas possam produzir verdades divinas para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa igreja. Eu quero aplicar isso de 4 maneiras. Nós precisamos, irmãos, desejar ser deixado de lado, tanto quanto ser usado. É preciso querer ser separado. É isso que eu quero dizer com deixado de lado. Separado, para ouvir a voz de Deus com clareza. Longe da mistura dos sons da vida diária. Longe dos nossos negócios. Longe dos nossos planos. Longe dos nossos desejos. Precisamos aprender o profundo e duradouro valor de uma vida no meio de um vale de ossos secos, ou do vale da sombra da morte. Segundo, a direção de Deus inclui provisão para a nossa vida.
Deus diz assim para Elias, referindo ao riacho, vai para a nascente e vive ali. E disse que corvo trazia pão e carne todos os dias, 2 vezes por dia. Ele comia, bebia da nascente e dormia. Às vezes, nós nos dedicamos a uma rotina enfadonha. Às vezes, até monótona. Se levantar todos os dias, aquele mesmo horário, olhar para um corvo que acabou de trazer um pão, um pedaço de carne, sem saber onde é que ele arrumou aquilo, comer, beber água da nascente e dormir. Mas Deus, às vezes, nos tira da rotina. E aí tem várias maneiras. Às vezes é uma enfermidade. A gente sai da rotina. Porque, às vezes, nós precisamos encontrar novas maneiras de viver. Às vezes é uma situação financeira. Às vezes, grandes privações. Às vezes, tantos problemas por pessoas. E muitos são transformados, melhorados, a proporção que anda com Deus, essa direção que Deus indicou a uma nascente. Se a nascente secar, há uma viúva. Se os ossos estivessem sequíssimos, se Deus mandou profetizar, profetiza, porque nós precisamos simplesmente aprender a confiar em Deus dia após dia. Você precisa aprender a viver o hoje. Você não pode viver o amanhã ou a semana que vem. Você percebeu que Deus nunca falou qual seria o passo seguinte na vida de Elias? Lê a história de Elias. Deus diz ao profeta para ir até Acabe. Deus diz para o profeta para ir para a nascente. Deus diz para o profeta para ir para a viúva. Elias dependia totalmente da vontade de Deus. Se Deus disse vá, meu irmão. Sabe por quê? É a última colocação. Porque um vale seco normalmente é sinal de desprazer ou até de desapontamento. Mas é aí que Deus pode operar. É quando nós estamos totalmente livres. O vale pode ser, meus irmãos, sinal de aceitação de Deus, não do seu julgamento. Bem no topo da sua carreira, quando Abraão estava ficando conhecido como um grande homem de Deus, o Senhor coloca a prova. Pega Isaac, põe no altar e mate. Talvez isso foi o vale seco para Abraão, o riacho seco, o vale da sombra da morte. Não sei, meus irmãos, minhas irmãs, o que você tem passado. Eu não sei que riacho você está atravessando, que vale você está passando. Se você está no meio de um vale de ossos secos, ouça uma coisa. Não desanime. Deus vela por você. A crise em que nós estamos passando, ela é profunda, é muito mais profunda, ela é aguda demais. É morte, incertezas, é não saber se amanhã a gente está vivo, ou não saber se o contato que você teve hoje com a pessoa que chegou na sua casa, no seu trabalho, se não deixou contigo o vírus. Eu me lembro que um colega veio tomar café com a gente, e o colega tinha passado aí uns 6 meses sem aparecer no colégio. Ele veio, tomou café, pegou em tudo, foi-se embora, no outro dia estava testando positivo. Para todos nós, foram 15 dias de expectativa. Eu não sei se você está vivendo assim. Eu só sei de uma coisa. A nossa oração seria: Senhor,
faça de novo. Aviva a tua obra. Começa em mim. Começa na minha casa. Estende a Deus até Patos. Vai para Monteiro, Senhor. Abençoa, Deus, esse Nordeste. Salva, Deus, essa nação. Que o Senhor nos abençoe. Quero voltar ao início de tudo. Faça de novo, Senhor. Essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Reverendo Altino, pela oportunidade. Obrigado aos irmãos aí de Monteiro, um abraço. Deus abençoe. Os irmãos de Sumbé, um abraço. Os irmãos da Igreja Presbiteriana de Monteiro, o nosso abraço e a nossa gratidão a todos vocês que têm orado por nós. Continue. Nós estamos exatamente no meio desse riacho seco, mas Deus tem as suas provisões. E a minha oração tem sido essa. Quero voltar ao início de tudo. Faça de novo para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.